irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé para a gente dar início a esse momento de louvor, de adoração. Vamos cultuar o nosso Deus, dar a Ele tudo o que lhe é devido. Que bom que você veio. Um finalzinho desse de feriado prolongado, um diazinho chuvoso agora, esse final de tarde, início de noite. Você que está aqui é um guerreiro, aleluia. Que bênção que você veio. Você que não pôde vir, mas glória a Deus pela tecnologia e pode acompanhar de casa, seja muito bem-vindo. Saúdo-vos com a paz do Senhor também, sinta-se abraçado aí virtualmente. Esperando o pessoal que está lá fora terminar de entrar, aleluia. Vamos orar então, queridos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos comprou e o Senhor pagou um alto preço por nós. O Senhor se ofertou, o Senhor entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue e nos comprou, Senhor. E agora, Senhor, temos esse privilégio de termos sido, Senhor, conquistados pelo Senhor, alcançados pelo Senhor, porque sim, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado. E viemos aqui, Deus, para te louvar, para te bendizer, para trazer à memória estas coisas, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança de onde o Senhor nos tirou, onde estávamos mortos em nossos delitos e pecados, inimigos de Deus, distantes, afastados do Senhor, mais amigos do mundo, dos prazeres da carne e inimigos do Senhor. Mas o Senhor, que é a paz, nos alcançou, nos reconciliou através de Cristo Jesus e nos deu uma nova vida e escreveu uma nova história. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ah, Senhor, o que podemos te dar, o que podemos te oferecer? Apenas o nosso coração, a nossa retidão, a nossa aliança, a nossa submissão, o nosso amor, a nossa entrega ao Senhor. Sim, Deus, como sacrifícios vivos, nos apresentamos diante do Senhor e lhe oferecemos o nosso culto racional, a nossa energia, aquilo que sai dos nossos lábios, os louvores, as canções, os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, dando-lhe a honra, a glória e tudo aquilo que lhe é devido, entronizado no teu santo lugar. Nos unimos ao coral celestial para declarar essa tua grandeza, essa tua santidade, o quanto nós amamos, nós o amamos e desejamos nos quedar aos teus pés. Este que é o melhor lugar. O Senhor falou para Marta na inquietação dela que pouco lhe bastava, ou até mesmo apenas uma só coisa. E o Senhor aponta para Maria e diz que ela escolheu a melhor parte, porque ela escolheu quedar aos teus pés. Em meio a tanta agitação, em meio a tantas coisas, ou até mesmo incertezas, nós podemos sempre escolher a melhor parte. E eis-nos aqui, escolhemos a melhor parte, escolhemos nos quedar aos teus pés, escolhemos ouvir a tua voz, escolhemos estar debaixo das tuas asas, à sombra do Onipotente. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E como sacerdotes do Senhor, nação sacerdotal, nos movemos diante do Senhor. Vem, Deus, com tua Shekinah, vem, Deus, com a tua nuvem, com tua majestade, tua glória, e inunda toda a casa. Se é isso que você deseja, dá um amém e glorifica o Rei dos Reis. Aleluia.
seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção, Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção, Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Vamos cantar, Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção, Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção, Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, minha voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Creia nessa palavra. Tu não me deixarás, Deus é contigo, você não em me casa, deixarás você aqui, meu jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me Tu não me deixarás, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu és bom, tu és bom, oh, oh, tu és bom, oh, oh, tu és bom, tu és bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh. Tu és bom, Senhor. Oh, tu és bom. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Pai. Oh, não importa as circunstâncias, te adoramos. Prestamos culto a Ti nessa noite, Pai. Santo, santo é o Teu nome. Há uma mesa preparada para mim
presença dos que são contra mim. O seu corpo e seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Oh, é assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Oh, é Sobre o vale, caminha junto a mim, certo, misericórdia e bondade segue-me. Vamos dizer isso? Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Oh, é assim que eu luto. Minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Oh, é assim. Nós cremos em um Deus que peleja a nossa peleja, amém? É Ele o nosso general, aleluia. Você pode confiar nisso nessa noite. Nós podemos ter a certeza de um Deus que é o nosso general, Jesus Cristo. É Ele que vê a sua luta, é Ele que contempla a sua guerra. Ore, meu querido, adore tão somente. Ele virá ao nosso encontro. Ele dará os resultados que são necessários para mim e para você, na sua vida, em qualquer área, financeira, familiar, saúde, na área emocional, sentimental, seja ela qual for. Ele é general, Ele é nome sobre todo nome. Ele está acima dos nossos problemas, Ele está acima das nossas dificuldades, Ele está acima das nossas guerras, amém? Se você crê nisso, vamos cantar mais uma vez. Parece que estou cansado, mas Ele está ao nosso favor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto, assim que luto minhas guerras, assim que luto Minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Oh, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado,
Aleluia. É verdade, Deus. Tantas vezes somos arrodeados de circunstâncias, de situações difíceis, de problemas desafiadoras. Sim, Deus, por hora parece não haver mais saída, não haver mais solução, parece insuportável, parece intransponível, até mesmo impossível. Aleluia, mas nós somos cercados pelo Senhor, nós somos guardados por Ti, porque maior é quem está conosco, maior é o que está em nós. Sim, Deus, porque um de nós vai botar para fugir, Senhor, a 100, a 10, a quantos forem, Deus, porque o Senhor é o eterno, o Senhor é o grande, o Senhor é o todo-poderoso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Você pode erguer um forte aplauso àquele que te guarda, ao guarda de Israel. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se assentem por alguns instantes. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Já já a gente volta a adorar, a cantar mais. Abre sua Bíblia aí. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Será que tem alguém que está visitando a gente aqui hoje? Desse lado de cá, tem alguém que nos visita, que está vindo aqui como visitante nessa noite? Na quarta-feira nós temos essa particularidade de ser mais os da casa, os irmãos que já caminham aqui conosco. Desse lado de cá, ninguém visita. Aqui tem alguém que visita desse outro lado? Tem aqui? Também não? Todo mundo da casa? Aleluia. Então, se prepara aí, Jeová quer falar contigo. Aperta o cinto e vamos nessa, né? Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo dando várias instruções para o seu discípulo Timóteo, e ele vai falar para ter um cuidado contra as heresias que já se levantavam naquele tempo, uma série de cuidados e de ministrações com relação a esse tipo de heresia que se levantava, mas também no que diz respeito a levantar novos bispos, diáconos, e também sobre o culto, isso que nós fazemos aqui, que é importante nessa noite a gente entender como é que o Senhor deseja, como o Senhor deseja que nós prestemos culto a Ele, amém? E essa instrução vem para nós. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E ele segue dizendo que essas orações, essas súplicas, essas intercessões também devem ser pelos reis, no verso 2, e por todos os que exercem autoridade. E tem um propósito nesse tipo de oração e intercessão. Olha aí que depois da vírgula tem um para quê. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Me permita abrir um parêntese aqui, nisso que diz para nós orarmos pelos nossos reis, pelas autoridades, e daqui a pouco a gente chega no tema da mensagem, mas deixa eu abrir esse parêntese aqui. Nessa época em que esta carta foi escrita, vocês sabem quem era a autoridade instituída naquele tempo? Quem era o imperador de Roma? Quem saberia dizer aqui? Porque o apóstolo Paulo está ensinando a gente orar, interceder e a gente ser piedoso com todos os homens, mas também com os reis e as autoridades. Não fala que se esses reis fossem apenas bons,
A instrução não é essa, a instrução é que nós devemos orar, e a finalidade é para que nós tenhamos uma vida pacífica, uma vida tranquila. Amém? Vocês estão entendendo a importância disso aqui, dessa intercessão, dessa luta? E não fala se é para só orar e interceder se for um rei, uma autoridade boa. Não é essa instrução que está aqui. E eu fiz a pergunta para provocar, porque, a bem da verdade, o imperador da época aqui era um terrível imperador. Terrível, o Nero, irmãos. Aquele mesmo que fez o circo de Nero, aquele mesmo que incendiou Roma, aquele mesmo que perseguiu e matou, maltratou muitos cristãos, jogando para as bestas, para as feras, nos coliseus, nos teatros, devorados vivos como um espetáculo diante de pessoas que vibravam e se alegravam com aquilo. Aliás, desde que o mundo é mundo, caído no pecado, notícia má e coisa ruim vende pra caramba, né? O povo gosta, rapaz, o povo enche um estádio para ver atrocidade, para ver gente sendo comida por leão, para ver pessoas sendo queimadas vivas como tochas para iluminar as ruas à noite, ou queimadas vivas para um espetáculo. O imperador aqui, nesse tempo, irmãos, era esse cara aí, Nero. Mas olha só a instrução de Paulo para Timóteo: ora, intercede. Agora nós vivemos recentemente as manifestações do dia da independência, 7 de setembro. Ontem, não foi? É ou não é verdade? E aí a gente fica polarizado e pensando em partidos políticos ou em políticos A e B, quando na verdade nós devemos orar pelas autoridades instituídas. Nós devemos orar pelo governo em exercício? Sim. O Senhor se agrada? Se agrada. Deixa eu falar uma coisa que talvez pasme algum de vocês, ou quem está me assistindo aí. A gente não tem noção de onde essa mensagem pode chegar, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus deseja que nós oremos por esse governo? Sim, Ele deseja. Porque para a gente viver uma vida tranquila e pacífica, irmãos, essa responsabilidade também é nossa. Aí tem uma manifestação para a gente ir para as ruas e para a gente gritar por liberdade. Porque o que está em jogo aqui, irmãos, não é a eleição de um homem ou a reeleição de alguém, não. Irmãos, eu fui para essa marcha, eu fui para essa carreata, em momento algum eu gritei o nome de algum candidato. Não gritei. Embora eu tenha a minha preferência e o meu candidato. Sim, eu tenho. Quem quiser eu posso revelar. Mas eu não gritava por candidatos. Eu gritava e clamava pelo Supremo Deus, o justo juiz, contra os desatinos daqueles que se acham justos e poderosos e que podem mandar e desmandar. E a gente vê os nossos irmãos cristãos sendo perseguidos e cerceados dos seus direitos. Já aconteceu isso com o pastor Silas Malafaia, já aconteceu isso com o pastor Jorge Linhares, já aconteceu isso com o pastor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, no Instagram faz umas mensagens, pastor Júlio César. Só que o nosso problema é que a gente vê a casa do vizinho pegando fogo, a gente acha que não vai chegar na nossa. Lê do engano. Então, o nosso grito e o pedido de impeachment, irmãos, por aqueles que estão, essa é uma forma legal de se manifestar? Sim. Oramos primeiro, jejuamos, e diante dos desatinos e das atrocidades, nós podemos pedir um impeachment sem desonrar uma autoridade? Sim, nós podemos. Então está aqui para a gente pensar, meditar nisso aqui. Algo que me intriga muito ainda dentro desse parêntese aqui, são
os jovens e os adolescentes. Os jovens e os adolescentes ainda estão muito em cima do muro, muito indecisos. Às vezes se manifestam contra o progressismo, contra a esquerda e a pauta que a esquerda representa, mas também não se manifestam em prol do conservadorismo, dos valores judaico-cristãos, da família, se atentam a um ou outra particularidade, a um ou outro insucesso, e se escondem atrás disso para criticar e não se manifestam a favor. Eu estava lembrando de uma passagem nas Escrituras do rei Salomão. Rei Salomão, assim que ele ascende ao trono, sucessor de Davi, ele tem uma causa para administrar, para julgar. E aí ele vai e pede o conselho dos anciãos, dos homens mais velhos, dos conselheiros sábios, e esses o aconselham a agir de tal maneira, mas ele ainda assim deseja ouvir uma outra parte, um outro conselho, e até aí tudo bem, e ele escuta os mais jovens, no alto da sabedoria dos seus 20 e poucos anos talvez, e escuta esses jovens, e agrada o conselho daqueles jovens, ao passo que ele deixa de ouvir e de atender aos conselheiros sábios e anciãos, e dá ouvido aos jovens. Irmãos, foi problema. Ali começa a dividir o reino, foi ali, quando ele empresta o ouvido e atende para um conselho imprudente. E alguns jovens estão se permitindo ser guiados por outros jovens. Alguns adolescentes estão se permitindo, e pré-adolescentes, a serem governados e mentoreados por outros adolescentes ou outros jovens, mas que não alcançaram a sabedoria e não conseguem ver a situação por um todo, e acabam incorrendo num sério risco, irmãos. Nós temos visto se levantar nessa pátria grandes homens de Deus, influenciadores da nossa vida espiritual. Quantos aqui, irmãos, já foram edificados, já beberam dessas águas, através da vida, por exemplo, de um apóstolo Luiz Hermínio, de um pastor Silas Malafaia, ou de, vai me ajudando a lembrar os nomes aí, Renê Terranova, Cote, pastor Cote. Quantos aqui já leram livros e mais livros? Pastor Cláudio Duarte. Amamos olhar o Instagram, o YouTube, os vídeos, e nos alimentamos e nos enchemos de mensagens espirituais desses grandes homens de Deus. E tantos outros eu poderia citar aqui, irmãos, se eu for puxar na memória. E só para não deixar os jovens e os adolescentes de fora, eu vou citar aqui também esse do Descende, como é o nome? Tel Hayash. Tel Hayash. Alguns sim se manifestando a favor do presidente, mas outros não, se manifestando pró-governo, irmãos. Aí nós queremos ser influenciados por essas pessoas, seguimos elas nas nossas redes sociais, mas quando elas se manifestam pró-governo, então elas não prestam mais para nós, elas não nos servem de base de influência. Volta para o caso de Salomão. Estes são homens mais sábios, são conselheiros sábios, são homens idôneos, de reputação ilibada, anos servindo essa nação, anos ministrando ao povo de Deus. E será que eles não têm sabedoria para discernir, para entender o que se passa com a nossa nação? Irmãos, isso é altamente espiritual. Então você jovem que está me ouvindo, que está me assistindo aqui, adolescente, pré-adolescente, ouça o que papai e mamãe estão falando. Ouça o que os mais velhos, os mais sábios, os mais vividos, os mais experientes estão dizendo.
Não fica só se enchendo de MBL e se tornando crítico e acusador, às vezes embarcando numa mentira. Porque se você acha que não vai chegar na sua casa, se você acha que não vai chegar até você, ou até a sua igreja, até a sua comunidade, você está enganado, porque já chegou. Nós já estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Isso é fato. Isso não é uma conjectura, isso não é um jargão crente. Eu não estou falando da vinda de Jesus, mas eu estou falando dos últimos dias. Os últimos dias tem várias passagens nas Escrituras que nos mostram os fatos de que nós viveríamos os últimos dias, e um deles era Jesus tabernacular entre nós, e assim Ele o fez. Desde que Jesus tabernaculou entre nós, irmãos, nós temos vivido os últimos dias, e seríamos perseguidos. A igreja está sendo perseguida ou não, irmãos? Está sendo calada ou não? Então, não espera um negócio apertar, não fica com conversinha, com coisinha, com lengo-lengo não. Olha, a economia não está boa, tem muita coisa para melhorar. O preço da carne, o combustível, o gás, essas pautas que levantam, né? Isso sim tem que melhorar, sim, é verdade, tem que melhorar. Mas primeira coisa, irmãos, primeira coisa que pelo menos nós, cristãos, que temos a Bíblia como nosso manual, a nossa regra, primeira coisa que nós devemos avaliar acima disso é se a pessoa é temente a Deus, se ela tem a família em autoestima no lugar que é devido, se ela ama a Deus, se ela defende os valores judaico-cristãos, se esse governante ele é conservador. Irmãos, basta, por hora basta. E nós não temos um político de estimação. Se não tiver bom, se estiver cometendo desatino, a gente protesta de novo, pacificamente, como fizemos agora, ontem. Foi lindo ver, irmãos, depois de uma carreata quilométrica, não ver um copo no chão, uma lata de bebida no chão, irmãos. Eu mesmo acendi uma fumaça lá e trouxe aquela fumaça, aquele resto daquele lixo dentro da sacola do meu carro. Saímos, passamos em frente o Trevo do Cabral, quem é da cidade aqui conhece, estava tendo uma outra manifestação contrária ao governo, tudo cheio de lixo. Os cartazes, os dizeres, as bandeiras, as coisas que levaram, por lá mesmo foram deixadas, jogadas na rua, na avenida. O patrimônio histórico, não vou dizer depredado, mas tampado, desconfigurado. A bandeira da nação retirada do lugar. Que manifestação é essa que não pode deixar a bandeira da nação ali? Então, jovens e adolescentes e adultos que me escutam nessa noite, prestem atenção no que estão fazendo e façam isso aqui. Isso é culto que agrada a Deus. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Verso 3, isso é bom e agradável perante Deus. O Senhor se agrada, irmão, sim ou não? Sim ou não? O Senhor se agrada. Eu não estou inventando moda não, está aqui. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí no verso 5, o apóstolo nos mostra que verdade é essa, que conhecimento é esse que nós devemos prosseguir em conhecer. E ele diz assim, e é o tema dessa mensagem: pois há um só Deus e um só mediador. Diga assim para o irmão que está do seu lado: um só mediador entre Deus e os homens. Quem é este mediador? A própria Escritura nos mostra 2 pontos: o homem Cristo Jesus. Quem é o meio seu intermediador? Fala aí. Dá para melhorar.
Quem é o meu e o seu intermediador? O homem Cristo Jesus. A gente já vai entender isso aqui. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Verso 8, a gente termina aqui essa leitura. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Senhor, ministra em nossos corações. Usa-me, apesar de mim, como despenseiro dos Teus mistérios, Senhor, com autoridade, com intrepidez, com graça, na dependência do Senhor, do Teu Santo Espírito. Me conduza nessa noite, Deus, a minha mente, as minhas emoções, que estejam alicerçadas no Senhor, e que a Tua palavra acesse e encontre corações sedentos nessa noite, que vai frutificar essa mensagem nos nossos corações. Se você recebe, diz amém. Irmãos, é muito comum, ao caminharmos numa instituição, na fé, entre os irmãos, com a liderança, com pessoas mais sábias, é muito comum, irmãos, nós desenvolvermos uma admiração, um carinho, um respeito, uma aliança, uma interdependência, uma unidade, uma honra, uma submissão, e isso é bom. O Senhor se agrada que nós caminhemos assim. Ao mesmo tempo, irmãos, que surge um grande perigo. É o perigo de nós levantarmos pontífices nas nossas vidas, ou seja, mediadores, alguém que vai, uma espécie de guru espiritual ou pai espiritual, que vai pagar o preço por nós, que vai lutar as nossas lutas, as nossas guerras, e nos tornamos dependentes. Aí nesse passo, nesse aspecto, irmãos, isso já não é bom. Nem a dependência, nem a independência, porque a Bíblia também diz, para nós não nos isolarmos, porque se assim fizermos, nós nos levantamos contra a verdadeira sabedoria. O autor dos Hebreus fala que não é para a gente deixar de congregar, como é costume de alguns. Essa independência não é legal. A dependência do outro também não é legal. O que é sadio, o que é equilibrado e o que é de Deus é a interdependência. Na antiga aliança tinha a figura dos mediadores. Nós podemos ver, por exemplo, a vida de Moisés, que era uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Quem subia ao monte, irmãos? Quem via Deus face a face? Quem voltava com o rosto resplandecente? Quem transmitia a mensagem de Deus para o povo? Quem foi o portador dos 10 mandamentos, que trouxe escrito na tábua de pedra e ensinou para o povo? Quem foi que fez isso, irmãos? Fala para mim, quem fez isso? Moisés. Ali nós tínhamos uma figura de mediador. Mas com a nova aliança, com o que Jesus faz por nós, quando Ele rasga o véu do templo, que separava o santíssimo lugar do santo lugar, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, o Senhor, como nação sacerdotal, Ele nos dá o livre acesso e o direito de nos achegarmos a Deus. Antes, nós estávamos separados, nós estávamos distantes, mortos em nossos delitos e pecados.
Nós não podíamos nos achegar diante de Deus que é santo, mas alguém construiu essa ponte, que agora nos dá acesso ao grande eu sou, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e esse alguém é Jesus. Nós lemos aqui, verso 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e a resposta é o homem Cristo Jesus. No original, mediador, no grego, significa alguém que fica entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz e a amizade. Esse é o papel do mediador. Fica entre duas pessoas para ali restaurar o quê? A paz e a amizade. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele é esse mediador. Eu não sei se vocês já viram num programa político, né? Num debate político, tem lá o candidato A, o candidato B, ou outros candidatos, e lá às vezes tem um âncora, um repórter, que ele é o mediador da situação ali. Vocês já viram isso? Né? É a figura do mediador, está entre pessoas, às vezes, né, pessoas opostas entre si, mas ele tem um papel, que é o papel de promover a paz, a amizade, ou para formar um pacto, ou para ratificar um acordo. No original significa ainda um mediador de comunicação. E aqui eu preciso ministrar para dois grupos. Aqueles que são crentes evangélicos e que construíram os seus mediadores, que não é Jesus, ao longo da sua caminhada, por uma afinidade, às vezes por uma amizade, por um respeito, mas acabaram construindo mediadores. E também há outro grupo que me assiste, que ainda não é crente evangélico, e que talvez ainda seja devoto de imagens, de padroeiras, de santos, e recorram a essas práticas como mediadores. Eu preciso falar para esses dois grupos nessa noite. Bom, para o primeiro grupo, esse grupo daqueles que ainda recorrem às imagens, aos santos, ou às entidades como mediadores, a palavra do Senhor nos ensina, e nós lemos aqui, que só há um mediador. Só tem um mediador de comunicação, e este, a Bíblia diz, o homem Cristo Jesus. Por mais que São Pedro, São Paulo, São João, Maria e todos essas pessoas, esses santos, sim, eu posso chamar de santos, aqueles que foram separados para Deus, separados deste mundo, nesse aspecto, no sentido original da palavra, eu posso chamar de santos? Sim, eu posso. O que eu não posso é dedicar, eu não posso venerar, eu não posso me ajoelhar, eu não posso me curvar, ou mesmo pedir, porque Ele é mais santo, para que Ele interceda por mim, para que Ele me ajude nas minhas causas. Isso eu não posso. A Bíblia nos ensina que o nosso intercessor é o Espírito Santo. É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, e como pessoa Ele está vivo. Ele não está morto, Ele não está limitado. O Espírito Santo está vivo, e Ele sim intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo fala isso, irmãos, com muita autoridade, e é bom que ele esteja ensinando isso para o culto que nós prestamos a Deus, porque nesse culto que nós prestamos a Deus, nós não devemos dividir ele com mais ninguém, com nenhum outro santo, com nenhuma outra imagem. E o apóstolo Paulo era aquele cara que o lencinho que ele usava curava pessoas.
O apóstolo Pedro era aquele que a sombra dele, projetada no enfermo ao longo das vielas, das estradas, curavam pessoas. Então, esses homens fizeram obras grandiosas, irmãos. Sim, fizeram. Assim como o Senhor disse que nós poderíamos fazer obras maiores do que a dele, do próprio Cristo. Esse poder está sobre mim e sobre você. Se você recebe e crê, diz amém. Porque a palavra do Senhor e Jesus Cristo nos disse assim. E esses homens, muito usados por Deus, pelo Espírito Santo, eles mesmos é que vão dizer: não se curvem diante de mim, não se ajoelhem diante de mim, eu sou homem como você. E só para ficar bem bíblico e você crer nisso que eu estou te falando, você pode acompanhar em Atos 10, no verso 26, existia um homem de paz, um homem bom, um homem justo, um centurião do exército romano chamado Cornélio. Um anjo aparece para ele e em visão ele entende que o apóstolo Pedro, de alguma maneira, chegaria até ele, que ele deveria mandar alguns soldados que buscassem o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro apresentasse o evangelho para eles. E assim aconteceu, irmãos. O apóstolo Pedro também, lá no lugar onde ele estava, longe de onde estava o centurião Cornélio, ele também tem uma experiência com Deus. Deus dá uma visão para ele, e Deus o prepara para que ele acompanhe aqueles soldados e vá até a casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, tamanha a felicidade daquele homem, acostumado com a religião de Roma e o panteão de deuses dos romanos. A primeira atitude automática desse homem é correr e se ajoelhar, se prostrar diante daquele homem ungido, poderoso, que um anjo havia aparecido para ele, irmão. A experiência de Cornélio é muito real. Um anjo apareceu para Cornélio, falando de um outro homem que iria chegar até ele, chamado Pedro. Quando ele vê aquele homem, testifica a experiência sobrenatural que ele teve com um anjo, irmãos. E ele se ajoelha. Agora, olha a resposta do apóstolo Pedro: levante-se, não se ajoelhe. Levante-se, eu não sou um Deus, não, eu sou homem como você. Meu Deus, irmãos, é forte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo falou aqui, para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo, Ele é a verdade. E o que Ele está ensinando para nós, o que os apóstolos, discípulos de Cristo estão ensinando para nós, é: não me venera, não se ajoelha, não se curva, não se devota diante de mim, porque eu sou homem como você, eu não sou Deus. O próprio apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, nos dá a mesma resposta. Ele estava preso, encarcerado. De uma forma milagrosa, os grilhões se quebram, as cadeias se abrem, e eles são libertos daquele cárcere. O responsável ali pela prisão, quem estava tomando conta, quando vê isso, ele quer se matar, porque ele pensou que todo mundo tinha fugido. E aí o apóstolo fala: não precisa fazer isso, todos nós estamos aqui. E depois esse homem quer venerar ele. Ô irmãos, eu estou contando a história errada, perdão. Não é, essa história realmente aconteceu. Mas o exemplo que eu quero dar de veneração está em Atos 15, versos 11 e 13. Essa é uma ocasião em que o apóstolo Paulo está ministrando em uma das igrejas da Ásia. E lá ele está operando sinais, maravilhas, né? Ele está curando pessoas. Acho que ele cura um paralítico de nascença lá em Listra. E aliás, Listra, irmãos, essa cidade que atualmente é na Turquia, essa é a cidade de nascença do Timóteo.
É lá, o apóstolo Paulo está lá ensinando e operando milagres, Timóteo está lá acompanhando isso, e se converte ao Senhor Jesus Cristo. E lá quando ele está pregando, e ele está operando milagres, um paralítico de nascença é curado, irmãos. As pessoas, quando descobrem aquilo, querem venerar o apóstolo Paulo. Elas vão para o templo do deus Júpiter, oferecer um sacrifício para Paulo, achando que ele era um deus. E olha só qual é a resposta de Paulo. Ele sai correndo para onde a multidão estava gritando e venerando ele, e ele diz assim, o povo dizia assim: estes homens são deuses que vieram a nós em forma humana. O sacerdote do templo local de Júpiter trouxe carros cheios de flores para eles. Para quem? Para Paulo e para Barnabé, oferecendo bois em sacrifício à porta do templo, diante do povo, diante de todo o povo. O que estava acontecendo? Veneração, irmãos. Ao ver essa cena, o apóstolo sai correndo para o meio do povo, para dissuadi-los de tal atitude. E ele fala assim, no verso 15, de Atos 15, homens, que estão fazendo? Ele pergunta para aquela multidão. Nós somos simplesmente seres humanos como vocês. Nós viemos anunciar a boa nova a vocês, para que abandonem a adoração destas coisas sem valor e passem a orar ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Olha o pedido do apóstolo Luiz: abandonem estas coisas, abandonem estas práticas. Você que está me ouvindo, que de repente ainda pratica tal costume, ouça o que a Bíblia diz e abandone, e passe a orar a Deus vivo que está no céu. Ao Deus vivo, ore a Ele. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, que eles perguntam para Jesus como nós devemos orar, e Jesus ensina: Pai nosso que estás nos céus. Jesus não dá nenhuma outra receita ali, irmãos. Não é para fazer uma reza mecânica, mas Jesus está ensinando a gente um conceito de oração. E qual é esse conceito? Há um só Deus, há um só mediador. Quando orar, ora ao Pai, ora a Deus que está vivo, que está nos céus, que é o Todo-Poderoso. Quantos estão comigo? Dizem amém. O Senhor não se agrada, irmãos, da idolatria. O Senhor não divide a sua glória. Olha só o que está escrito em Isaías, no capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber, não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. Por mais que essa imagem represente alguém santo, alguém que lutou, que combateu o bom combate, que completou a carreira, que guardou a fé, Deus não reparte a sua glória. Está claro isso, irmãos? Um só Deus, um só mediador, o homem Cristo Jesus. Aquele que tem um poder de mediar uma comunicação. Aquele que tem um poder de estar entre pessoas e trazer paz e amizade. Quer ver? Posso te mostrar biblicamente que esse é o papel do mediador Jesus Cristo? Abre comigo em Efésios. Agora eu quero ministrar a você, crente evangélico. Olha só
o que o Senhor nos ensina. Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 13. Mas agora está falando da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Aí é o apóstolo Paulo escrevendo também aos Efésios, e ele diz assim, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Quem estava longe, irmãos? Eu e você. Quem nos aproximou? Jesus Cristo, mediante o seu sangue, a sua entrega. Verso 14, pois Ele é a nossa paz. Qual é o papel do mediador? Promover paz, amizade. O que o texto em Efésios está dizendo? Quem é a nossa paz, irmãos? Jesus. Outras passagens nas Escrituras nos dizem que Jesus, ele não apenas tem a paz, Ele é a paz. Jesus diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Jesus, Ele é a paz. Por isso Ele convida aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Sim, irmãos, tem lutas, tem adversidades. No mundo nós teríamos aflições, mas você não precisa procurar uma imagem, ou você não precisa ficar refém de um mediador, do seu pastor, ou do seu líder. Você pode e deve ir para Jesus, porque Ele é a paz. E quando nós tomamos o seu jugo, quando nós nos colocamos lado a lado com Ele, e aprendemos com Ele, que é manso e humilde, que é piedoso, Ele nos dá descanso e paz. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Está aqui? Está. Quem é a paz? Quem é que faz a paz? Quem é que derruba a inimizade? Quem é que promove a amizade? É Jesus, fazendo a paz. Verso 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Paz e amizade são com Jesus. Está claro? Está revelado, o conhecimento está aí, irmãos. Erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora, o Senhor institui encargos, o Senhor institui líderes, autoridades, sim, irmãos. Tem sim os pastores, os mestres, os apóstolos, os profetas, os evangelistas. Tudo isso, irmãos, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. É para orar uns pelos outros, é para ajudar uns aos outros. Lembra da interdependência, não é se tornar dependente, refém. Você ora por mim. Daqui a pouco nós nos tornamos dependentes emocionais dos outros. Tem casos da pessoa que vai viajar e liga, olha, eu estou indo para tal lugar, você me abençoa, você me permite viajar, fazer isso, aquilo, outro. Eu não estou falando que nós não devemos prestar conta, irmãos, nós caminhamos no modelo de igreja que é assim, que é bíblico, prestar contas uns aos outros, mas não uma dependência absurda. Como os fariseus aqui gostavam dessas coisas, de serem vistos, de serem notados, de fazerem as orações longas nas casas das viúvas para comer da panela delas, ou de orar nas praças para serem reconhecidos, de serem chamados de mestres,
de serem chamados de pais. E Jesus, Ele adverte contra essas coisas. Por que vocês me chamam de bom, se há só um que é bom? E esse é Deus. Entende, irmãos? Às vezes a gente acha um absurdo alguém que venera uma imagem, que venera uma estátua, às vezes a gente acha isso um absurdo. É ou não é verdade? Vamos ser honestos. Às vezes a gente acha isso até loucura. Mas de verdade, muitas vezes, de uma maneira diferente, involuntária, na maioria das vezes, sem querer, mas nós acabamos por instituir outros mediadores nas nossas vidas que não é Jesus Cristo. E nós temos que ser muito honestos e ter muito cuidado. Você que é líder, você que me escuta, você que está aqui, um ADM de grupão, um discipulador, nós fazemos discípulos para Jesus. É vida na vida, é aquilo que a gente recebe de Jesus e a gente transmite para o outro. Nós não fazemos, né, Pati, pessoas dependentes a nós. A nossa maior missão como líderes é de formar e de emancipar pessoas, sacerdotes, de instruí-los no ofício, de capacitá-los no ofício. Agora vai e oferece você mesmo o sacrifício. Vai, você mesmo, entra diante de Deus. Busca Ele. A gente canta uma canção, eu vou subir o monte, é assim? Que muitos desistiram, é um monte que fala? Eu vou subir o monte. Mas na época lá de Moisés, muitos correram do monte. Sabe por quê? É cômodo, é fácil, é rápido. Eu poderia dizer, para ficar na moda gourmet, a gente ter alguém que faça por nós, que tome esse lugar, que peleje, que carregue o fardo. Nós gostamos da comodidade, do conforto, irmãos. Só que não é essa igreja que o Senhor vai vir buscar. Não é esse tipo de igreja, de fiel, de discípulo que o Senhor instituiu e comissionou. Mas são homens fortes e corajosos. São homens que se levantam. São homens que oram, que intercedem, que oram uns pelos outros, pela sua liderança, pelas suas autoridades. Para a gente encerrar, olha só, irmãos, e eu quero fazer isso aqui, chamar o Ministério de Louvor para cá. Enquanto nós ministramos esse louvor, irmãos, eu quero te convidar a se apropriar dessa palavra, irmãos, de uma maneira criativa, e você mesmo se levantar e oficiar o culto com a ordem e com a decência que o Senhor espera que nós ofereçamos para Ele. Cada um do seu lugar, cada um chamando para si a responsabilidade. Por muitos anos foi construído nas igrejas evangélicas a espécie do pastor ungidão, que faz tudo. O cara que cobra o escanteio e corre para dentro da grande área para cabecear a bola e fazer o gol. Mas não é assim que o Senhor instituiu, irmãos. Cada um de nós temos uma responsabilidade, uma porção. A responsabilidade é individual. E como sacerdotes, nós temos a nossa obrigação, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Olha só. Verso 8 desse texto que nós lemos em 1 Timóteo, no capítulo 2. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Após ensinar que há um só mediador, após ensinar que nós não devemos venerar pessoas, nem imagens, nem instituições, ou qualquer outra coisa que não seja Deus, que não seja Jesus, o apóstolo nos ensina a orar.
cada um de nós nos levantarmos, impormos as mãos e orar. Quem é que deve orar pelo Brasil aqui, pela nossa nação, irmãos? É o pastor? É o apóstolo? Somos cada um de nós. Às vezes nós nos levantamos para criticar e para falar mal, mas e para orar? Você, sacerdote, está se levantando e está orando e está colocando mãos santas? Pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pela sua empresa. Irmãos, como pastor auxiliar aqui no Projeto de Oradores, é comum receber convite para a gente ir orar em lugares, em coisas, empresas, é muito comum. E não é errado, e eu não quero dizer que você pare de nos convidar, pode continuar convidando. Se eu tiver disponibilidade, o pastor Edésio tiver disponibilidade, nós vamos, com muito bom grado. Mas sabe, a gente só não pode se tornar refém disso, e achar que o outro é mais ungido, que o outro é pontífice, que o outro tem mais acesso, que o outro se achega mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque senão eu me acovardo, e eu deixo de viver as experiências que o Senhor quer que eu viva. E às vezes eu deixo de multiplicar um talento que Ele me confiou. Ore você também, peleje você também. Senão a gente começa a usar as pessoas como muletas. E eu sei, irmãos, que é involuntário, é sem querer. Mas nós podemos nos levantar com as mãos santas e orar, interceder? Sim. É exclusividade do bispo, do apóstolo, do profeta? Não. É igual o batismo. Os discípulos também batizavam, não eram só os apóstolos. É claro, dentro de uma... Hoje nós temos as igrejas dentro de uma ordem e tal, mas entende que essa é uma missão nossa, de ir fazer discípulos, e ensinando-os a guardar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos esse poder, irmãos. Não é porque nós somos bons, mas é pela misericórdia de Deus, porque Ele nos alcançou, nos comprou, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas procuram para fazer campanha, procuram as irmãs do coque. As irmãs do coque são bem famosas, não são, Mara? E bem requisitadas, não são? Superacionadas. Os intercessores. É errado procurar a intercessão? Claro que não. A Bíblia nos ensina aqui, nós lemos, a orar uns pelos outros. Mas se torna errado quando nós colocamos um mediador, que não é Deus, que não é Jesus. Você também pode se levantar e orar. Você também deve se levantar pela sua casa, orar pelos seus filhos. É comum, irmãos, receberem aqui pessoas, pais, aflitos, angustiados, com os filhos, caminhando longe do Evangelho, e nos pedirem socorro para que a gente discipule, né, Gui? Para que a gente intervenha, para que a gente faça isso, aquilo, outro. Faz parte do nosso encargo, da nossa missão? Sim, faz. Mas sobretudo, essa é uma missão do próprio pai, da própria mãe. Nós vamos fazer juntos, na interdependência. Vocês estão entendendo, irmãos, que é muito fácil nós tirarmos Deus do altar, do centro, do lugar que lhe é devido, do primeiro lugar, e colocar coisas, pessoas, instituições. É sorrateiro, irmãos. Mas esse não é o culto que o Senhor espera de nós. Sabe qual é o culto que o Senhor espera de nós? É esse aqui agora. Eu quero te convidar, se levanta no seu lugar, se coloca de pé. Nós temos tantos alvos de oração, tem tanta pessoa enferma,
Tem tanta pessoa padecendo, tem tanto missionário aí nos campos mais longes, distantes, precisando de ajuda, precisando de recurso, precisando de oração. E nós somos esses que vamos nos levantar? Sim, nós somos. Eu quero encabeçar aqui essa oração, irmãos, só porque eu estou com o microfone na mão. Eu quero orar, eu quero que você me acompanhe em oração, como sacerdote, como ministro, com a autoridade que você tem, de buscar o verdadeiro mediador, Jesus Cristo, de orar a Ele, clamar a Ele. Você que está em casa, que tantas vezes acendeu uma vela, que tantas vezes se prostrou diante de uma imagem, deixa eu te fazer um pedido diferente agora. Levante-se você mesmo e ore, não mais para que alguém intervenha para você, para que alguém leve o seu pedido até a Deus, ou faça um milagre por você, mas levante-se você mesmo e ore você mesmo e peça diretamente a Deus que está vivo, que está no céu, a Jesus Cristo, que é o mediador. Tenha essa experiência aí agora. Como a palavra nos ensina aqui, as orações, as súplicas, os louvores, me acompanha no instrumental. E eu quero aqui primeiro orar pelos nossos governantes, orar pela nossa pátria, orar pela nossa nação. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós colocamos o Brasil diante do Senhor, e não sou apenas eu, Deus, apesar de mim, como pastor aqui neste lugar, mas eis aqui os santos, o teu povo, os sacerdotes, aqueles que se levantam, oram e intercedem, e nós colocamos diante do Senhor a nossa nação, e declaramos: o Brasil é do Senhor. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tranquilidade, paz, é isso que nós queremos viver, é isso que nós queremos uns para os outros. Por isso nós te pedimos, Deus, entra, age, intervenha, Senhor. Entra, Senhor, em cada esfera do poder, no executivo, no legislativo, no judiciário. Toca no coração dos governantes. Levanta homens e mulheres de Deus, comprometidos com o Senhor, com os teus valores. Levanta conselheiros sábios, Senhor, para o chefe do executivo. E livra-nos do mal, livra-nos das cartas marcadas, livra-nos da corrupção, livra-nos das mentiras, em nome de Jesus. Tu és o justo juiz, o Senhor é o supremo Deus, o Senhor é quem julga com retidão, com equidade. Senhor, em nome de Jesus, desfaz toda essa mentira, toda essa corrupção, Senhor, no nosso Supremo Judiciário, Senhor, em nome de Jesus. Todo homem mau, todo homem que não está comprometido com os valores do alto, do eterno, vem e varre, Senhor, em nome de Jesus. E levanta o governo do justo, levanta o governo, Deus, que apoia os teus valores, que ama a família, que ama o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos também orar pelos enfermos, por aquelas milhares, milhões de pessoas que agora se encontram internadas, às vezes isoladas por conta da Covid. Nós repreendemos esse vírus de sobre as nações, e nós clamamos ao Senhor para que faça cessar essa praga de sobre as nações. Sopra o teu fôlego de vida, Senhor. Aquele que está numa maca, aquele que está numa UTI, numa CTI, aquele que está, Senhor, asfixiado, aquele que não consegue encher os pulmões, aquele que está inflamado, vem agora, Deus, e sopra, Deus, sopra, Senhor, em nome de Jesus, e traz a cura. Nós declaramos: a Covid não tem parte conosco, e nós invocamos o poder do teu sangue derramado naquela cruz, que nos sara, que nos cura, que nos traz vida. Nós não temos parte com o Covid, nós fomos
marcados pelo teu sangue, nos umbrais das nossas casas, do nosso corpo, da nossa vida, e o anjo da morte não entra. Poupa o teu povo, Deus, sara-nos, cura-nos, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, aqueles que estão numa fila de espera por um transplante. Entra com tua provisão sobrenatural, Jeová Rafá, o Deus que sara. Para o Senhor não há nada impossível. Aliás, tu és o Deus do impossível. Quando a medicina não consegue mais, quando os médicos não podem mais, a tua mão alcança, a tua mão opera. Entra com providência, Senhor, nessas milhares e milhares de filas de espera por um transplante, por uma cirurgia, por um atendimento, por uma acolhida, em nome de Jesus, Senhor. Oramos por aqueles que se encontram lutando, Senhor, contra o câncer. Os nossos irmãos aqui desta comunidade que lutam contra o câncer, que estão fazendo quimioterapia. Ah, Senhor, os fortalece e os sustenta, Senhor. Se o Senhor quiser usar a medicina, o Senhor vai usar. É milagre, aleluia. Assiste os nossos irmãos. Mas se o Senhor quiser fazer um milagre criativo, um milagre sobrenatural, sem mesmo o Senhor precisar de nenhum procedimento, clamamos ao Senhor e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Entra, Deus, cura, Deus. É o Senhor quem pode, é o Senhor quem dá a vida. O Senhor é o autor da vida e o Senhor a dá aos teus filhos. Sim, tu és um Deus de amor, que não tem prazer no infortúnio, nas chagas, nas desgraças. Aleluia. Poupa e cura o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por aqueles que carecem da tua provisão, que ficaram desempregados. Sim, Deus. Ah, Senhor, abre as portas. O Senhor tem as chaves, Deus, que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Pedimos ao Senhor, abra portas de emprego. Sim, Deus. Sustenta o teu povo. Aqueles que ficaram desempregados ou aqueles que se viram numa situação difícil financeira, com certas privações, com certas dificuldades, como nós já vimos os nossos irmãos viverem no passado, homens de Deus tremendamente usados pelo Senhor, que apesar de serem tão usados pelo Senhor, viveram algumas privações, algumas provações. Os profetas Elias, Eliseu e tantos outros, Senhor, que foram sustentados sobrenaturalmente pelo Senhor. Faz assim nesses dias, Senhor, nesses dias de escassez, nesses dias de tão grande Eucaristia, Senhor. Vem, Deus, e traz o sustento. Manda do alto dos céus, abre as comportas dos céus e derrama bênçãos, bênçãos, Deus, sem medidas na vida do teu povo, Deus. Não deixa faltar o azeite, não deixa faltar a farinha, em nome de Jesus, Senhor. Multiplica para toda boa generosidade. Nós cremos, Deus, que nós vamos ver nesse tempo empresas sendo abertas de maneira sobrenatural, pessoas prosperando mesmo em meio ao caos. Sim, Deus, porque nós cremos que é o Senhor quem levanta o homem. Faz assim, Deus, aqui, aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que me acompanham em casa e que oram ao Senhor e que clamam a Jesus, o único mediador. Ah, Jesus, leva essas orações. Ah, Jesus, intercede por nós. Espírito Santo, nos ensina a orar como convém. Batiza-nos com fé.
ensina-nos a orar, a nos mover em oração. O Senhor busca os intercessores, o Senhor busca aqueles, Deus, que se levantam para que o Senhor não destrua uma nação inteira. Se tem uma coisa que o Senhor busca, além dos adoradores, são os intercessores. E levanta aqui, Deus, encontra aqui os teus intercessores, Deus, aqueles que amam o próximo, aqueles que se colocam, Deus, nesse lugar, na brecha. Todos, levanta, Senhor, esses intercessores, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar pelos missionários. Oramos por aqueles, Senhor, que tem levado a Tua mensagem, que tem levado o Teu poder, a Tua verdade, que tem ido a lugares que nós não acessamos, que nós não chegamos, que tem se levantado com ousadia, com coragem, mesmo em lugares tão difíceis, com risco de morte. Deus, sustenta estes missionários, levanta os recursos, usa as nossas vidas, Senhor, para ofertar, para orar, por interceder. Guarda a vida deles, aqueles missionários cristãos que estão, Senhor, no Afeganistão, perseguidos pelo Talibã. Deus, guarda essas pessoas. Cega, Deus, esses radicais. Cega, Senhor, em nome de Jesus, para que eles não achem, não vejam o Teu povo, em nome de Jesus, e eles sejam guardados pelo Senhor, livres pelo Senhor, libertos pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Não só os nossos irmãos que estão no Afeganistão, mas espalhados sobre toda a terra, Deus, aqueles que estão nos lugares mais perseguidos. Guarda, protege, dá graça, dá autoridade, usa a vida deles para alcançar, porque como diz a Tua palavra aqui em Timóteo, o Senhor não quer que ninguém pereça, o Senhor quer alcançar a todos. Levanta esses homens piedosos, Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós colocamos esta igreja diante do Senhor, este ministério local, os nossos pastores, pedimos que o Senhor os guarde, os abençoe, que o Senhor os faça prosperar, que o Senhor continue a derramar o óleo da unção, que jamais falte o óleo sobre vossas cabeças, que sejam sempre guiados e conduzidos pelo Senhor, sensíveis à Tua palavra, ao Teu Santo Espírito. Faz a Tua igreja, Senhor, prosperar, para alcançar mais vidas, para ser um luzeiro nesta terra, neste lugar, nesta cidade, no útero da nação, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como sacerdote, Senhor, apresentamos cada uma dessas causas diante do Senhor. Eu sei, Deus, que tem muitas outras causas. Quantos estão orando pelos seus filhos, pelos seus maridos ou pelas suas esposas? Ah, Senhor, os fortalece nessa peleja. Adestra as suas mãos para a batalha. Levante-os como intercessores das suas casas, como atalaias, como ministros, como sacerdotes, cheios de autoridade, sal, luz. Sim, Deus, influenciando a sua geração, os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos. Declaramos, Deus, essa conexão, essa reconciliação até a 1000ª geração, em nome de Jesus. Deus, dá vitória às Tuas servas que há tanto têm orado pelos seus maridos, que ainda não confessaram, Deus, como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, dá essa vitória, Senhor. A Tua palavra diz que essas mulheres, pelo seu santo procedimento, santo comportamento, hão de ganhar esses maridos, Pai amado. Ah, Deus, em nome de Jesus, dá esta graça, esta vitória, Pai. Fortalece as minhas irmãs, para que resplandeça a Tua luz, exala o Teu bom perfume. Sejam mulheres sábias, idôneas, auxiliadoras idôneas, mulheres virtuosas, Pai, em nome de Jesus. Assim também aos homens que têm, Senhor, lutado pelas suas casas, pelos seus casamentos, que se
levantem como homens, como sacerdotes, na instância de governo, em nome de Jesus, Senhor. Restaura os relacionamentos, restaura as famílias, converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, sara a terra, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis. Falta uma coisa, irmãos. Quando oficiamos diante do Senhor, nós oferecemos sacrifícios. O nosso culto racional é um sacrifício. As nossas contribuições são oferendas, sacrifícios agradáveis a Deus. Eu quero te convidar. Agora a gente faz o louvorzão. Enquanto a gente ministra esse louvor, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui e adorar a Deus com seus dízimos, com suas ofertas. Você que acompanha em casa, vai aparecer aí os dados bancários desta comunidade. Tem também a chave Pix, se assim você preferir, que é o nosso CNPJ e está aí. E eu quero te estimular e te desafiar a contribuir com esta casa e, sobretudo, com esta causa, a causa do Evangelho, de levarmos a palavra do Senhor, de lutarmos pelas famílias, de restaurarmos relacionamentos pela palavra de Deus, para instruir, capacitar e levantar assim pessoas como vocês, valentes, ousadas no Senhor, sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, enquanto a gente ministra essa canção, vem contribuir com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriram, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriram, perdeu a visão. Não desista, não pare de ter os sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus
Senhor precisa clamar por isso. Vamos cantar mais uma vez. Eu recebo a cura como igreja, como Brasil. Recebo a cura como baianos. Recebo a unção como brasileiros. Unção de ousadia, unção, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Jesus, amém? Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Oh! Me espantou. Mais perto. Mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender. Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face. Me espantou com o peso da glória. Mais perto da glória, é mais perto
dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta então sobe o monte, eu vou subir o monte e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa então só subir, eu vou subir o monte até te encontrar. Eu vou entrar na casa mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com peso, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar. Canta alto, então me tira. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que e o que me faz tremer as pernas. E o meu coração queima por ti. E o meu coração e o meu coração meu coração queima, e o meu coração tu és o oceano, tu és um oceano infinito, és um mar sem oh. Tu és um oceano infinito, és um mar sem. Se o seu coração queima, então canta. E o meu coração queima, e o meu
Quem já pisou no santo lugar? Quem já pisou no santo lugar? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver por onde estiver. Aleluia, você pode aplaudir o Rei dos Reis? Ah, não! Para Ele tem que ser com vontade, com intensidade. É assim que a gente entra no santo lugar. Aleluia! Grande é o Senhor! Grande é o Senhor! Aleluia! Santo, 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 poderoso e Yeshua! Aleluia! Aleluia! Eu vou dar alguns recados e vou orar para a gente encerrar. Mas eu quero dar os recados para quem assiste, quem está em casa. Lembrar que nesse domingo a gente retorna à escola de discípulos às 9 horas da manhã. E nesse domingo, dia 12, nós teremos a pastora Tânia Tereza, é isso mesmo? Pastora Tânia Tereza, versada em ministrar sobre cura, libertação, vai estar aqui conosco nesse dia. Vai ser demais, irmãos. Não perde essa oportunidade. Tem muita gente que viaja Brasil afora para poder ir aprender, ouvir, receber o que a pastora Tânia Tereza tem carregado da parte de Deus. E nós temos o privilégio, a oportunidade de recebê-la aqui na nossa comunidade. Então vem para cá. Amém? Eu me lembrei aqui, quando a gente foi para aplaudir, e eu fiz toda a intensidade aqui, porque eu me lembrei de uma passagem bíblica, de quando o apóstolo Paulo estava lá na região da Ásia, e ministrando. Tinha uma cidade lá, que eles adoravam a Diana, era em Éfeso. Tinha lá a Diana de Efésios, uma deusa da divindade local, do panteão de deuses. E num dado momento lá, os seguidores da Diana começaram a gritar sobre a Diana e venerando a Diana por 2 horas ininterruptas. Ou seja, para um pseudo-deus, para um falso Deus, esses fiéis, com toda devoção e com toda intensidade, por 2 horas gritavam: grande é a Diana, grande é Diana. E
Quando é para Deus, a gente tem que dar o melhor e botar para cima mesmo, né, queridos? Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que está vivo e não está preso no madeiro. Aleluia. Vamos orar então? Senhor Deus Todo-Poderoso, coloco diante do Senhor esse tempo, Deus, essa mensagem, sela com teu fogo em nossos corações, para que sejamos esses sacerdotes que correm para o Senhor, para Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai amado. E que o teu amor, o amor do Pai, a graça redentora do teu Filho e as consolações do teu Santo Espírito estejam com cada um dos meus irmãos aqui, em casa e espalhados por toda a terra. Se você crê e recebe, diz amém. Glória a Deus, vão na paz do Senhor Jesus. Até domingo, 19h30.